Eu convido aqui ao palco o Tiago Ferreira, que é economista sênior da Vanguard. Tiago, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Bom dia, pessoal. Opa, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre AI. Vai ser uma apresentação de conjuntura, tanto de economia, mas quanto de mercados também. Tá? Vai ter toda essa pegada de AI, mas óbvio que eu não vou falar de robótica, não vou falar assim do LLM. A gente vai focar no que é, assim, como que isso impacta, de novo, a economia e os mercados. Tá? Vai ter eu espero que vocês vejam que vai ter assim muitos temas que já foram abordados aqui anteriormente, como assim diversificação, internacionalização, fatores de oferta, geopolítica. Então, assim, que é uma coisa que anda bem com as parcerias que a gente já está fazendo, como com a própria XP. O Fabiano estava lá em Malvern ano passado, a gente vem aumentando essa parceria, justamente com a questão da diversificação, de internacionalização. Então, assim, vamos lá e vamos mergulhar aqui. Espero que vocês gostem dos temas que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá. A apresentação assim, tem 3 partes. Tá? Primeira parte, eu vou falar uma coisa assim, bem high level, bem en passant, de 3 princípios que a gente usa lá na Vanguard para olhar uma economia que é baseada no AI, tá? Ou no IA. E a segunda parte vai ser uma coisa assim, bem 2026. Como é que a gente já está enxergando o IA impactar a economia? E, no final, a gente vai ver como que o IA a gente espera e como que já está impactando os mercados. E aí, assim, quais tipos de riscos e oportunidades que a gente vê dentro dessa conjuntura. Enfim, beleza. Então, assim, os 3 princípios que a gente olha, que a gente usa para analisar a economia do IA, assim, eles são bem baseados assim no DNA da Vanguard, tá? Que é olhar dados muito longos, olhar assim coisas que estão acontecendo, porque assim você fica olhando ali aquela coisa do dia a dia e aí o preço sobe, o preço desce, assim você perde uma noção, perde a noção do big picture, do que está acontecendo. Então, assim, quando a gente olha, o que a gente vê? A gente vê que assim os determinantes de oferta que assim são importantes e vão continuar sendo importantes. Então, assim, por exemplo, quando você vai lá e olha o seu típico relatório de sell side, o que esse relatório vai te mostrar? Ele vai te falar do Fed, vai te falar do último dado da confiança do consumidor, vai te falar do sentimento da comunidade de negócios, vai te falar da política fiscal, vai te falar de incerteza, mas, assim, essas coisas não necessariamente são as determinantes do longo prazo. Tá? Então, assim, o que a gente fez lá na Vanguard? A gente pegou os dados dos últimos 130 anos, tá, da economia dos Estados Unidos e olhou o que realmente mexe a economia e os mercados. E a gente, assim, na verdade, concluiu que é o outro lado, é o lado da oferta. É o lado assim, que é a tecnologia, nesse caso, hoje em dia, o IA, a demografia, que assim, a gente meio que toma como dado. Né? Assim, poxa, a população está envelhecendo e tal, mas assim, é isso que, no fundo, está ali e vai continuar transformando a economia. A globalização, que o Thomas acabou de falar, o Paulo falou anteriormente, dívida, assim, que várias economias ao redor do mundo, mas os Estados Unidos também têm aumentado a dívida, tem um déficit muito grande, e eventos geopolíticos que a gente acabou de conversar, que assim, provavelmente vão continuar acontecendo de forma mais frequente. Esse é, vamos dizer assim, o primeiro princípio que a gente olha. Tá? O segundo princípio é que assim, a economia do IA a gente basicamente já está vendo, tá? Já está aqui. E, assim, de novo, como é que a gente faz isso? A gente pega esses dados de 130 anos, a gente faz uns cálculos lá, tem um modelo estatístico e tal, enfim. E aí a gente faz uns cenários e olha quais são as probabilidades de cenários diferentes para o futuro. E aí o que a gente vê é que assim, a volta para aquele cenário que a gente vinha antes do Covid, na verdade, é o cenário que é menos probabilístico. Tá? Porque, assim, a gente vê um cenário assim, de
crescimento de 2%, inflação de 2%, juros da política monetária de 2,5%. Isso aí, na verdade, é o menos provável. Tá? E o que é o mais provável, então? A gente vê que o mais provável é um cenário em que o IA transforma a economia. É um cenário em que crescimento vai ser alto. É um cenário que produtividade vai ser alta. É um cenário que crescimento sem inflação vai acontecer. Mas também vai ter juros relativamente mais altos. Tá? Não, assim, não são juros tão altos assim como no Brasil, porque a gente está falando aqui dos Estados Unidos, mas assim, vão ser juros que vão ser mais altos do que aconteceram antes do Covid, por exemplo. E aí, assim, qual é o cenário, na verdade, que vem em segundo? É um cenário também de juros mais altos, mas é um cenário em que o déficit domina, que é isso que a gente vê. Assim, a gente projeta, a gente olha lá, se você pegar a projeção do CBO, que é que faz as projeções oficiais de fiscal aqui nos Estados Unidos, eles olham assim, a dívida vai chegar, não sei, a 150% do PIB nos próximos anos. Num cenário assim, o que acontece? A gente vê crescimento menor, os desafios demográficos maiores, inflação maior e, mais de novo, juros mais altos. Tá? Então, assim, é mais ou menos esses 3 cenários que a gente vê assim, de forma geral. E o terceiro princípio, vamos dizer assim, é que assim, uma economia baseada no IA não necessariamente se transforma num mercado que tem muito sucesso. Tá? Então, assim, a gente pode ter uma economia que é transformada pelo IA, mas que a gente tem uma correção no mercado. A gente pode ter uma economia que, na verdade, value stocks vão melhor do que growth stocks. Tá? A gente pode ter uma economia que o excepcionalismo americano, na verdade, pode diminuir, tá? Mesmo sendo o IA sendo muito mais transformador nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Tá? E a gente pode ter, de novo, também um cenário em que o IA é transformador, mas o dólar não necessariamente cai, tá? Não necessariamente colapsa. Então, assim, esses são os 3, vamos dizer assim, princípios que a gente usa para orientar como a gente está vendo a economia nos próximos anos. Vou pular isso aqui. E, assim, vamos começar a olhar para os dados. Tá? E aí, assim, de novo, a gente olha para os dados, assim, não é só no último mês, não é só no último trimestre, a gente olha para os dados nos últimos 200 anos. E aí, assim, nesse gráfico aqui, o que ele mostra para a gente? A sua linha vermelha ali, basicamente, ela diz assim, que o investimento baseado no IA está seguindo um ciclo que a gente já viu nos últimos 200 anos. Quais ciclos foram esses? Foram ciclos da expansão da malha ferroviária nos Estados Unidos, em 1840, foi o ciclo da manufatura do pós-Segunda Guerra Mundial, o ciclo que veio com a expansão da infraestrutura de óleo e gás e o ciclo de hoje. Tá? Então, assim, não é falar em ciclos, né, que o Thomas falou anteriormente. Sim, a gente está vendo um novo ciclo de investimento. Tá? E aí, o que a gente vê para 2026? A gente vê para 2026 que assim, os dados já estão ali, que a gente deve ter uns 7% de crescimento do CAPEX, de investimento, o que é um pouco menor do que o ano anterior, um pouco maior do que o pós-Covid imediato, mas é menor do que a gente viu na época da Telecom. Então, assim, tem um upside aí, porque se a gente vê um ciclo de investimento que é parecido com o Telecom, que está ali na sua última coluna, na verdade, a gente pode ter um crescimento esse ano de uns 3%, que é uma coisa que a gente não tem visto nos Estados Unidos. Tá? E assim, está um pouquinho quente aqui na frente, só para vocês. Vocês devem estar vendo aí, pô, mas assim, posso assegurar para vocês. Então, beleza, a gente falou de PIB, né, falou de investimento, a gente tem que falar de mercado de trabalho, porque pô, é isso que é todo mundo pensando hoje em dia. Como é que a gente está vendo o mercado de trabalho lá na IA? Pô, lá na Vanguard em relação ao IA. De novo, o que a gente faz lá com o time da IA, ou com o time da Vanguard, é assim, a gente vai direto nos dados, a gente olha profundamente o que está acontecendo. Então, o time olhou a base de dados de basicamente todas as profissões norte-americanas. Tá? Pô, são mais de 800 profissões, e não só isso, cada tarefa em cada profissão. E aí, quando você olha cada tarefa em cada profissão, você pode olhar o quanto ela pode ser automatizada, e aí, dada essa automação dessa tarefa, você pode pensar quanto de tempo
que foi automatizado vai ser realocado para outras tarefas. E depois você pode pensar se aquele emprego vai ser eliminado ou não. Tá? Então, pensando nessas três coisas, que é a questão da automação, a questão da realocação e a questão da eliminação, você pode colocar cenários e ver como que o mercado de trabalho vai se comportar, por exemplo, nesse ano ou nos próximos anos. A gente vê, basicamente, que vocês devem ter lido também o relatório da Cintrinha, e aí todo mundo freak out, né? Assim, o pessoal leu no fim de semana, acordou na segunda-feira, e assim, oh, meu Deus, o IA vai replace a gente, não vai ter mais emprego para ninguém e tal. A gente não acha que isso vai acontecer agora. É plausível, tá? É plausível que, assim, que a Anthropic, por exemplo, chegue semana que vem e aí lance um novo modelo e, assim, acabou o economista, porque os dados estão lá, eles já sabem o que a gente vai fazer, os dados vão fazer tudo automaticamente, eles vão ler todos os relatórios do mercado, e aí pronto. Aí, assim, não tem mais emprego para ninguém, né? Então, assim, isso é um cenário plausível. Isso é o cenário que eu diria, assim, que é o amarelo, que você vê, high displacement. É um cenário que tem muita produtividade, tem muita automação, tem pouca realocação, porque tem muita eliminação. Tá? Então, assim, mas não é o cenário base da gente. Quando a gente olha nos dados, a gente vê uma coisa mais pelo meio. Tá? Que, assim, tudo bem, vai ter, como já está tendo, uma automação. Todo mundo, imagina, todo mundo aqui usa IA, né? Pô, eu usei IA, o meu time usou IA para fazer essa análise, para poder olhar 800 empregos, para poder olhar cada tarefa desses empregos. Né? Então, assim, hoje em dia, ninguém vai fazer isso manualmente. Então, mas, assim, leva tempo. Leva tempo para, depois que você automatiza, para você, assim, eliminar completamente aquele emprego. Porque você tem que ainda entender o que está acontecendo. Você tem que contar uma história. Eu não posso chegar aqui e botar os slides assim, Anthropic fez isso aqui para mim, eu botei lá no Claude e não tem história para vocês. A história ainda é uma coisa muito humana. O julgamento, judgment, tá? É uma coisa muito humana. Então, a gente acha que isso vai demorar um pouquinho ainda. Por isso que a gente acha que está ali, vamos dizer assim, né, nesse cenário do meio. Tem um cenário que tem pouca eliminação, que é esse cenário do azul marinho, vamos dizer assim, ou teal. E aí esse é um cenário que, de novo, tem automação, tem realocação, mas não tem muita eliminação. Tá? E aí agora você me pergunta, tudo bem, você olhou os dados, você foi lá, imaginou, você olhou todas as tarefas, todos os empregos e fez o cenário. Todo mundo pode fazer cenário, mas e o que a gente está vendo nos dados agora? Né? É essa tabela. Não vou falar sobre todos os números da tabela, mas o que eu vou falar assim, a primeira linha da tabela basicamente te mostra os setores que são mais vulneráveis à IA e com os empregos mais vulneráveis à IA. E ali você, de fato, já vê que tem crescimento negativo do emprego. Então, assim, já tem menos emprego nesses setores e nesses empregos. Então, assim, é uma coisa que a gente já tá vendo. Por isso que a gente começou a apresentação dizendo que o IA já está aqui. Tá? Mas, assim, nos outros setores, a gente não vê tanto isso. Tá? Então, assim, é uma coisa que a gente acha que vai acontecer como acontece em outros ciclos, que é quando você tem uma recessão, aí as empresas vão olhar e tentar cortar custos. Quando elas cortam os custos, aí que realmente elas fazem cortes maiores e mais assim generalizados, e aí isso afeta esses outros setores. Então, assim, beleza, mercado de trabalho, né? Então, mais um pouquinho no mercado de trabalho, quer ver a produtividade. O que a gente vê na produtividade no mercado de trabalho? A gente vê uma produtividade de 2%, que é uma produtividade bem saudável, mas assim, é importante olhar nos setores também. Quando você olha nos diversos setores, você vê que a produtividade também está indo muito bem, e por isso a gente não vê nenhuma pressão inflacionária vindo do mercado de trabalho americano. Tá? E aí, deixa eu pegar uma aguinha aqui, porque está um pouquinho quente. Obrigado. Então, assim, eu imagino também que vocês olham um jornal e aí todo começo de mês sai o non-farm payrolls aqui nos Estados Unidos e aí todo mundo, meu Deus, em janeiro foi sensacional, criou mais de 100 mil empregos, aquela euforia.
Mas aí, fevereiro foi completamente oposto, né? Então, assim, tudo está no meio termo. Então, assim, o que a gente está vendo lá? Você pega essa linha azul escura, são os setores mais cíclicos, tá? E o crescimento de emprego dos setores mais cíclicos. Nesse crescimento de emprego, a gente vê que, assim, ele bombou logo no pós-Covid, ele caiu, ficou negativo ano passado, e aí, assim, agora dá sinais de estabilização, que é consistente com o que a gente já vinha ouvindo, por exemplo, do Fed, falar, não, a gente está vendo uma estabilização. Então, assim, a gente também não vê nada de muito negativo vindo do mercado de trabalho. Tá? Então, assim, agora vamos passar para o fiscal, que eu acho que é importante. No fiscal, assim, tem assim, como toda moeda, tem os seus dois lados. De um lado da moeda, assim, o fiscal está em expansão, então a gente vai ver uma restituição do imposto de renda e bater, principalmente nos trimestres 2 e 3. Então, assim, vai ajudar o crescimento nos Estados Unidos. Então, assim, se você está muito preocupado, assim, isso é um fator para te preocupar menos. Tá? Mas, assim, o outro lado disso é, como a gente falou, o déficit está bem alto. Tá? Os Estados Unidos está rodando um déficit de 6% do PIB esse ano já. Provavelmente vai rodar nos 7% nos próximos anos. E, assim, aí você fala, pô, mas é grande, né? Mas quão grande é? Esse déficit, basicamente, você vê ali no Covid, a gente rodou um déficit assim. A gente rodou um déficit assim em 2008, quando teve a crise financeira monstruosa, e durante a Segunda Guerra Mundial. Só. Então, assim, é grande esse déficit? É enorme esse déficit. Pô, assim, e tem alguma perspectiva de diminuir esse déficit? Também não. Então, assim, por isso que é um fator de longo prazo que a gente está monitorando de forma bem de perto. Tá? Então, aí tem o outro lado do fiscal também, que são as tarifas. Aí você fala, pô, os Estados Unidos está se isolando, está tentando trazer emprego de volta, mas, assim, mesmo assim, as tarifas pode ser um fator positivo, porque pode aumentar a arrecadação fiscal. Né? E não é. Tudo bem. Era até outro dia, antes da Suprema Corte cancelar a autoridade dessas tarifas. E dois, as cortes já abaixo da Suprema Corte também já estão ordenando que tenha a restituição dessas tarifas. Então, assim, você tinha o benefício e agora você nem tem mais esse benefício. E qual é o malefício? É a inflação. Claramente, você já vê inflação de produtos, que assim, no seu lado direito ali, que você vê o Core Goods Inflation, antes do Covid era claramente negativo. A inflação era negativa. O que isso significa? Que os preços, na média, quando você comprava um computador, quando você comprava um monitor, quando você comprava qualquer bem durável, vamos dizer assim, ou qualquer bem, ou sua roupa de ginástica do CrossFit, por exemplo, esses preços, ao longo do tempo, eles caíam. Eles nem aumentavam, eles caíam ao longo do tempo, antes do Covid. Durante o Covid, assim, o mundo acabou, né? A gente viu, todo mundo ficou preocupado, todo mundo ficou em casa, aquela vida não tão maravilhosa. E aí agora, depois do Covid, a gente vê, na verdade, assim, uma inflação positiva, que é um mundo completamente diferente que a gente via antes. Isso aí já é suficiente para empurrar a inflação dos Estados Unidos e manter a inflação dos Estados Unidos durante esse ano, assim, a gente diz sticky, né? Uma inflação pegajosa, uma inflação que não volta para a meta. Tá? Aí quando você olha os outros componentes da inflação, tem só um lado que está ajudando hoje em dia, que é a questão de moradia, mas os outros, assim, basicamente, não estão ajudando. Tá? Então, assim, falar de inflação e não falar da guerra de hoje em dia, porque está acontecendo agora, é inevitável. Então, assim, eu vou ecoar muito o que o Thomas falou, assim, e eu prometo, já estava nos slides, eu não roubei o que ele falou antes. Mas assim, o principal é um choque de oferta adverso. Tá? Eu comecei a apresentação falando assim, fatores de oferta são fatores muito importantes. Aqui um outro fator de oferta, que nesse caso é importante do ponto de vista adverso, né? Do ponto de vista negativo. Porque, na verdade, assim, ele diminui crescimento, mas aumenta a inflação. Aí, assim, tem 3 pontos que a gente acha na Vanguard que é muito importante monitorar. Primeira coisa é em relação ao quanto que você importa de energia no seu país. E aí, por exemplo, você olha
para os Estados Unidos, é menos vulnerável do que outros lugares, como Japão e Europa. Tá? Tem uma questão da duração do conflito, da persistência do conflito, que o Thomas falou muito bem, repetiu várias vezes, eu vou repetir só mais uma vez, eu prometo. Que, assim, basicamente, quanto mais persistente o conflito, você pode pensar que mais alto ou mais persistentemente o petróleo, o preço do petróleo vai ficar alto, o que significa que é um choque maior. Tá? Então, assim, pensa assim, persistência maior é um choque pior para a economia mundial. Tá? E aí, assim, como terceiro ponto, é a questão da política monetária. Como é que o Fed, o Banco Central Europeu, os grandes bancos centrais do mundo vão reagir. E, para mim, assim, uma forma simples de colocar, assim, tudo na vida é um trade-off, né, como economista. Tem um lado bom e um lado ruim. Esse choque, na verdade, piora o trade-off dos bancos centrais. Porque você vai ter um trade-off agora. Você já tinha um trade-off que não era bom, no caso do Fed. Estava tentando trazer a inflação para baixo, com a inflação que estava persistente, e, do outro lado, o mercado de trabalho que dava sinais de que estava esfriando muito rápido. Agora, na verdade, piora esse trade-off, porque você tem uma inflação que pode ser maior e um crescimento que pode ser menor. Então, assim, na verdade, é o pesadelo de qualquer banqueiro central. Então, falar em Fed, a gente fala justamente de política monetária logo depois. Então, assim, como é que a gente vê bancos centrais nesse mundo em que choques de oferta são determinantes? Tá? Acho que uma forma fácil de olhar, acho que um buzzword que vocês devem ter ouvido, é o juro neutro. Né? Assim, pensa assim, demanda e oferta no mercado de crédito. Coisa bem tranquila, demanda e oferta. Do ponto de vista da demanda, no pós-Covid, tem duas coisas muito grandes que aumentaram. Um é o déficit. Então, assim, déficit, a dívida dos governos aumentou muito. Então, se a dívida do governo aumentou, tem uma demanda maior dos governos para se financiarem. Então, a demanda por crédito aumenta. Tá? Um segundo fator que aumenta a demanda por crédito é o IA também. Então, todas essas empresas, principalmente as grandes, tudo bem, elas têm um cash flow muito grande, elas estão usando cash flow para poder para poder aumentar data centers e tudo, mas assim, isso também, elas já estão usando os mercados de dívida. Tá? Então, assim, de novo, demanda de crédito mais alta, a oferta de crédito está mais ou menos igual, não mudou antes do Covid. Então, você tem uma demanda maior com uma oferta igual, o que acontece? Os preços aumentam. Então, os juros têm que aumentar. Então, assim, num ambiente assim, em que os juros é maior, os bancos centrais têm menos espaço para diminuir os juros. Tá? Então, assim, por isso que eu quis dizer assim, a palavrinha mágica do juro neutro. Se o juro neutro é maior, se esse juro ali que nem que ele não estimula a economia, mas ele também não contrai a economia. Se esse juro é maior, então, assim, o Fed tem menos espaço para cortar juros. O outro lado é o lado do comitê mesmo. Assim, você acompanha o Fed há algum tempo? Assim, eu trabalhei no Fed durante 10, 11 anos, assim, trabalhei como conselheiro lá dentro, vi assim, o que eles estavam conversando, e assim, tem um desejo muito grande de ter o que eles chamam do pouso suave. Né? Então, assim, para você ter esse pouso suave, você tem um desejo de trazer a taxa de juros para baixo. Então, você tem, basicamente, assim, uma tensão entre dois fatores lá dentro. O fator dos fundamentos, que puxa os juros mais altos, mas você tem um fator também do comitê de querer trazer esses juros mais para baixo. Então, aí você diz, o que vai acontecer? Eu acho 1 a 2 cortes no máximo esse ano. A gente já vinha falando isso desde dezembro. Os mercados precificavam outras coisas, precificavam 2 a 3, agora está mais para 1,5, vamos dizer assim. Então, os mercados meio que voltaram para uma coisa mais parecida com o que a gente achava antes. E aí você pode dizer assim, pô, mas esse juro neutro parece uma coisa assim meio de magia, né? Você não olha, você estima e não sei o quê. Aí a gente, tudo bem, mas qual uma forma que você pode olhar? Uma forma que você pode olhar é esse gráfico da direita, que é o juro de 10 anos. Você olha assim, até antes do Covid, com um juro neutro ali de 2,5, a taxa de 10 anos estava ali, perto dos 3. Assim, agora, com um juro neutro mais alto, essa taxa já está rodando bem mais em cima. Então, você pode pensar assim, isso é uma forma de olhar para os mercados e enxergar como os mercados estão olhando o juro neutro. Tá? Então, assim, vamos lá. Pô, investimento, né? Já falei muito de economia, e vocês vão falar, pô, mas o que isso significa para investimento? Vai passar o dia todo aqui falando de economia e tal. Pô, para investimento, vou começar com renda fixa. Tá? Pô, como vocês já devem ter ouvido, eu repeti várias vezes,
os juros, a gente espera que os juros vão ficar mais altos, relativo ao que a gente via antes do Covid. Tá? Então, assim, voltando lá para os 130 anos de dados que a gente olhou lá na Vanguard, rodando os nossos modelos econométricos, o que eles falam para a gente? 40, assim, o cenário maior é que os juros vão estar mais altos, um cenário do meio de status quo que tem pouca probabilidade, e mesmo num cenário em que o déficit é grande, a gente também acha que os juros vão continuar mais altos. Tá? Então, tá. O que significa para a renda fixa? De novo, a gente tenta olhar uma coisa assim, um pouco mais longo prazo. Então, a gente vê PE, tá? Price to Earnings Ratio. Quando você olha pelo que é ajustado ciclicamente, assim, pelo cíclico, que é esse azul mais claro. Tá? Quando você olha esse azul mais claro, lá na ponta, assim, tem ali somente 2 níveis que a gente teve perto nos últimos anos. Foi agora no pós-Covid e no boom do .com. Tá? Então, assim, para a gente, qual é a lição? É que assim, a renda variável está sobrevalorizada. Aí você pergunta assim, tá, tudo bem, vocês não têm um modelo que vocês olham, assim, olhando os fundamentos e tal. Beleza, o azul mais escuro controla por rentabilidade das empresas e tal. De novo, você compara o azul claro com o azul mais escuro também. Tá? O azul mais claro está mais elevado. Né? Aí você... Então, o que explica esse azul claro está mais elevado? Quando você considera não só a rentabilidade das empresas, mas você considera a expectativa de rentabilidade dessas empresas, é uma coisa olhando já o futuro, aí você olha, basicamente está no preço, que é essa linhazinha amarela. Tá? Então, assim, o que explica, então, essa sobrevalorização da renda variável nos Estados Unidos? Basicamente, assim, são expectativas muito otimistas de rentabilidade do setor corporativo americano. Tá? Então, assim, o que significa, pelo outro lado, que tem um espaço muito grande para frustração, né, para desapontamento. Se essas expectativas não se concretizarem, a gente pode ver uma correção assim, no curto prazo. Então, tá. Então, onde é que a gente vê oportunidade? Então, de novo, a gente olhou os 130 anos e a gente viu assim, ciclos de tecnologia de propósito geral, tá? De uso geral. A gente chama de GPT. E aí a gente vê assim, como é que o mercado se comportou nesses ciclos. Tanto o mercado de forma geral, quanto a parte de value stocks, quanto a parte de momentum. Tá? E a gente vê assim, basicamente, quando o ciclo está emergindo, então, quando essas tecnologias estão emergindo, essas tecnologias de uso geral, a gente vê que o mercado se dá muito bem, que é essa barra escura do lado esquerdo. Tá? Quando a tecnologia já está se espalhando pelo resto da economia, a gente vê um retorno um pouco menor. Tá? E, assim, aí você pode olhar quais são os fatores que explicam isso. Então, na verdade, a parte de momento explica quando a tecnologia está emergindo, e a parte de valor, de value stocks, se dá melhor quando a economia está... quando essa tecnologia está se espalhando. Então, assim, então, qual é a similaridade para hoje? Né? Assim, a gente vê isso, na verdade, a gente viu esses ciclos nos 130 anos, para a gente parece muito o que a gente está vendo agora. A gente viu momentum, a parte de momento se dá muito bem nos últimos anos. Então, assim, a gente vê, na verdade, agora como switching for value, como sendo uma coisa que faz muito sentido, como a gente já viu nos ciclos anteriores. Aí você pode chegar, tudo bem, tá, eu não concordo muito com com as suas probabilidades, eu não estou tão otimista assim com o IA. Então, assim, vamos olhar uns cenários. É que a gente faz, né? Hoje em dia a gente olha os cenários para ver, porque às vezes a gente não concorda com o seu cenário base, a gente tem um outro cenário, então, assim, está aqui tipo um menu para vocês olharem e pensarem também por vocês. E aí você escolhe qual parte do menu que te interessa mais. Então, assim, o cenário do meio é o que a gente basicamente falou, que assim, o AI sai como uma tecnologia de uso geral, então você vê lucros crescendo entre 6% a 8%, e aí você vê, provavelmente, o PI vai ficar ali mais ou menos igual, ou cair só um pouquinho.
e uns retornos entre 5% a 7%. Você pode chegar, não estou tão otimista com o IA. Então, assim, a gente tem um cenário, que é um cenário que o IA desaponta, e aí, assim, na verdade, o lucro cresce entre 5% a 3%, e a gente vê que, assim, basicamente, os retornos andam de lado. Tá? E aí, a gente tem um outro cenário que é até mais otimista, que aí, nesse cenário mais otimista, a gente vê lucros que podem crescer até mais que 8%, e o PI pode até aumentar, e a gente vê retornos assim, quase de 2 dígitos. Então, take your pick. Assim, está aqui um prefix menu do seu restaurante, você chega lá, tem 3 refeições, você escolhe o que você quer pensar. Aí a gente pode falar de internacional, mas não dá para falar assim, de internacional sem falar do dólar. Né? Então, assim, o dólar, como é que a gente vê o dólar? A gente olha para os fundamentos. Que, assim, todo economista vai querer olhar para os fundamentos. Então, vou tirar isso aqui. E, assim, que fundamentos que a gente olha? Basicamente, produtividade. E a gente olha expectativa de produtividade, a gente olha demografia, a gente olha várias outras coisas também. E, assim, agora o dólar parece que está mais ou menos ali no preço. Tá? Aí você pode olhar quais são os riscos de um lado e de outro. Se a produtividade dos Estados Unidos bombar mais do que a gente acha, na verdade, você pode ter um dólar que vai melhorar, na verdade. Mas se você tiver num mundo em que você tem uma diversificação maior que saia dos Estados Unidos, a gente pode ter o dólar caindo. Tá? Assim, uma coisa de geopolítica que a gente até já discutiu antes. Então, assim, dado isso, como é que a gente vê o resto do mundo? Na verdade, a gente vê assim, o resto do mundo de forma bem favorável. A gente vê como sendo bem assim, maduro ali para diversificar. Principalmente, a gente olha os fatores que levam a isso, e assim, o dividend yield é uma coisa que a gente vê como muito favorável na renda variável internacional em relação aos Estados Unidos. Aqui, basicamente, é para dizer assim, para vocês, a gente tem um monitor que a gente olha várias classes de ativos ao redor do mundo, a gente vê o que pode estar sobrevalorizado, o que pode estar não tão sobrevalorizado. E com o mundo andando de forma tão rápida, eu não vou chegar e assim, discutir cada um desses pontos aqui para vocês, mas o que eu vou falar é basicamente assim, que o que está aqui é justamente o que a gente falou antes. Assim, value stocks, então, para a gente, parecem atraentes agora, e internacional também é bem mais atraente do que os Estados Unidos. E aí, assim, esse é o slide para concluir, que assim, é meio que assim, o que eu faço? Depois de toda essa discussão, o que eu faço? Né? E assim, aqui, para a gente começa assim, de um portfólio benchmark, que é o que todo mundo deve conhecer, o 60-40, 60 no ativo variável, 40 na renda fixa, com uma porcentagem alta nos Estados Unidos. Então, assim, dado isso, o que a gente enxerga? A gente enxerga assim, um portfólio que, na verdade, é 40-60, assim, na verdade, é andar na direção desse portfólio. Tá? Um portfólio que é 40-60, dentro dos 40, menos Estados Unidos, mais internacional. Então, assim, voltando a toda a questão de diversificação que a gente conversou desde o começo. E também dentro, assim, menos dentro de renda variável, menos US, mais internacional, e menos growth, mais value stocks. E dentro de renda fixa, a gente também vê assim, menos Estados Unidos. Tá? Aí você pode me perguntar, mas assim, como é que vocês avaliam esse portfólio? A gente vai lá nos fundamentos do portfólio e a gente vê que tem um retorno parecido com o seu 60-40 padrão, mas tem muito menos risco. Então, assim, para a gente, isso assim, não basta falar, tem que olhar, tem que rodar os números e ver o que eles realmente te dão. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Eu não sei se tem tempo para perguntas, mas... Obrigado. Alguém tem uma pergunta? Eu vou deixar vocês fazerem uma pergunta. O Arthur. Claro. E a gente sai para o almoço na sequência, então. Quente aqui, cara. Me explica uma coisa. Você falou que tudo, o que domina é a oferta. E produtividade, IA é um choque positivo de oferta.
de maior duração do que os choques negativos de oferta que a gente está tendo agora. Aí você mostrou do outro lado que o emprego está sendo negativamente impactado, certo? Então você tem um choque negativo de demanda, né? Porque pelo menos consumo... Aí você tem as suas hipóteses sobre investimento, etc. Então você está tendo um choque positivo de oferta, está tendo um choque negativo de demanda e ainda assim você termina com juros mais altos. Me explica o mecanismo disso tudo, por favor. Sim. Eu acho que assim, a palavra que provavelmente deve ajudar muito isso é automação. Tá? É um choque de produtividade que tem um componente alto de automação. Então, assim, pelo menos assim, a curto prazo, que a gente está vendo agora. Tá? Assim, então, por que isso é chave? Porque a automação, ela diminui a demanda por emprego, né? Ela diminui o custo das empresas. Quando ela diminui o custo das empresas, ela diminui, potencialmente, faz com que as empresas reajustem menos os preços, então você tem menos inflação. Né? Só que, para esse tipo de tecnologia que a gente está experimentando até agora, é uma tecnologia que é muito intensiva em capital, data centers. Então, como é muito intensiva em capital, você tem um outro lado, que é a demanda por crédito. Né? Você tem assim, essas empresas, de alguma forma, precisam se financiar ou do bolso delas ou no mercado de crédito. E, assim, mesmo sendo do bolso delas, é um dinheiro que elas poderiam estar fazendo outra coisa. Então, assim, é um dinheiro que também estaria disponível para o mercado de crédito. Então, assim, essa tecnologia, ela aumenta a demanda pelo mercado de crédito. Como ela aumenta a demanda pelo mercado de crédito, então ela aumenta o juro neutro. Exatamente. Bom, de nada. Se alguém tiver alguma outra pergunta, por favor, fico disponível para conversar depois. Enfim. Isso que eu ia falar. A gente vai ter o almoço agora, pessoal. Vou agradecer uma salva de palmas para o Thiago aqui, por favor. Obrigado.